O bárbaro crime que aconteceu na última semana mexeu com toda a região. E também com isso veio a preocupação da população, porque os autores do crime eram pessoas que viviam em uma casa de recuperação. Com isso chegou até a nossa equipe informações de que somente em Pacajus tem cerca de 5 a 6 casas de recuperação. Com isso as pessoas ficam preocupadas porque não sabem como é que funciona, não sabem quem são as pessoas que estão ali para se recuperar. Com essa preocupação, a gente vai conversar com o Major Edson Eudácio, comandante da 1ª Companhia do 16º Batalhão. Ô Major, para a gente começar, como é que funcionam essas casas, de quem é a responsabilidade? Bom, existe uma legislação específica que regula o funcionamento dessas casas de recuperação, que são chamadas comunidades terapêuticas. Essa legislação é a RDC 29 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O primeiro passo para uma casa dessa estar funcionando é obter o alvará sanitário junto à prefeitura. Então, muitas vezes, essas casas funcionam sem ter esse alvará, sem ter essa fiscalização da vigilância sanitária, que é a primeira responsável pelo funcionamento dessa casa, para autorizar o funcionamento dessa casa. Então, se não tem esse alvará, se não tem essa fiscalização, essa casa ela é impedida de funcionar. O segundo responsável é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Na época que nós estivemos à frente da unidade de Pacajus, há uns 3 anos atrás, nós fundamos o conselho, esse conselho estava funcionando e tristemente eu recebi a notícia que ele foi desativado. Então a instância de controle social, que é o Conselho de Política sobre Drogas, é a segunda instância de fiscalização dessas casas. Em não havendo o Conselho Municipal, essa instância passa para o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, que tem a obrigação de fiscalizar e acompanhar essas casas de recuperação. Então, o poder público, ele tem e ele deve fiscalizar essas casas. E ele não pode se omitir sob pena da gente ter o que a gente está vendo hoje. Muitas dessas casas não só abrigam pessoas que estão em débito com a justiça, como também existem tráfico de droga dentro delas. Nós recebemos inúmeras denúncias de casas de recuperação onde estava havendo tráfico de droga, favorecimento do crime e adotamos as providências cabíveis à época que nós estávamos à frente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Então é preciso que o prefeito, que os prefeitos, né, porque não é só em Pacajus que está tendo esse problema, nós temos comunidades em Horizonte que estão irregulares, nós temos comunidades em Cascavel que estão irregulares, em Pindoretama que estão irregulares. Então as prefeituras da região, o prefeito, o gestor municipal, ele tem que se preocupar com isso, criando a esfera de fiscalização social que é o conselho e fazendo com que o conselho realmente cumpra o seu papel fiscalizando e acompanhando essas casas para evitar o que a gente está tendo hoje. Porque agora, como é que eu vou voltar essas 3 vidas? Quem é agora o responsável pela perda dessas 3 vidas? Essas 3 mulheres, mãe, inclusive uma delas era mãe, quer dizer, uma família ficou sem uma mãe, sem a genitora, por conta de quê? De uma omissão do poder público. Isso não pode acontecer. Major, como o senhor falou, inicialmente começa a fiscalização municipal, né? Isso. Me diga uma coisa em relação a regras dessas casas. Cada uma tem suas regras ou não? Como é que funciona? A legislação, ela dá parâmetros de atuação da casa. Por exemplo, ela diz que a casa tem que manter um registro dos seus dependentes, ela tem que ter um diário acompanhando a evolução do tratamento desse cliente. Ela tem que manter, ela tem que informar periodicamente, por exemplo, a justiça, no caso dessas pessoas que têm débito com a justiça, a situação deles dentro da casa. Então a legislação ela dá parâmetros de funcionamento. As regras de funcionamento da casa, elas podem ser flexibilizadas. Então existem casas, por exemplo, que são casas evangélicas que adotam, por exemplo, a questão do tratamento religioso, a abordagem espiritual. Isso não é contra a lei, tá certo? Mas ela tem que se adequar, por exemplo, ao limite de pessoas no quarto, né? A manutenção dos dados dos seus internos nos fichários e preenchidos diariamente, tá certo? Então existem normas que a legislação prevê e existem também normas que a legislação deixa que a casa faça, tá certo?
mas todas as ações têm que ser feitas com responsabilidade. O proprietário da casa, ele é coautor, por exemplo, desses crimes, porque ele não poderia permitir que aquelas pessoas saíssem sem autorização. Ele teria que ter ali uma equipe acompanhando aquelas pessoas. Então, se ele não tinha ali um monitor acompanhando eles, tá certo? Ele se omitiu e ele foi um dos responsáveis pelo crime. Porque a partir do momento que ele permite que aquelas pessoas saiam sem ter o acompanhamento de um monitor, sem ter completado o seu tratamento, ele colocou a vida de outros em risco. Major, queria que o senhor falasse um pouco em relação ao Conselho Municipal Antidrogas. Qual a função e a importância? Muito bem, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, ele é a instância municipal que regula o funcionamento de toda a política de drogas do município. Então, por exemplo, essas casas de recuperação, é o Conselho Municipal que fiscaliza essas casas, que autoriza o funcionamento, que emite alvarás de funcionamento, que faz a fiscalização do todo dessas casas de recuperação. E também é o responsável, por exemplo, para sugerir políticas de prevenção dentro do município, porque não adianta a gente tratar se a gente não prevenir as crianças na escola. Como é que estão, por exemplo, as nossas crianças dentro da escola recebendo prevenção de drogas? Ou não tem? E aí a gente só vai cuidar deles depois que eles ficam maiores, que aí estão cometendo crimes para se manter no vício da droga, e ninguém está querendo assumir essa responsabilidade. Então a responsabilidade é do município, que tem que fazer o seu programa de prevenção, tem que ter um programa de intervenção. Na época, novamente, voltando, quando nós estávamos em Pacajus, nós tínhamos um programa que cuidava das famílias. E com isso a gente conseguiu resgatar pessoas lá de Pacajus, que eu não estou autorizado a dizer o nome agora delas, mas que pessoas que vocês conhecem aí em Pacajus e que todo mundo dizia que não tinha jeito. E conseguiu se resgatar a partir de um programa de intervenção familiar. E isso é função de quem? Do município. E o Conselho Municipal é quem faz a gerência desses programas. Então é de suma importância que o Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Pacajus retome o seu funcionamento, retome os seus trabalhos e faça aquilo que foi proposto em lei na criação dele. Fiscalizar, orientar, normatizar, propor políticas de droga para Pacajus, né? E assim também em Horizonte, né? A Prefeitura de Horizonte também criou o Conselho. Só que me parece que não deu posse, então é necessário que a gente tenha isso. O gestor público, ele tem que ter consciência da importância desses mecanismos para que a gente possa realmente enfrentar esse problema com seriedade. A população já não aguenta mais, a população está sofrendo não só com os furtos, com os assaltos, mas com os homicídios que são cometidos por conta da droga. E poxa, ninguém vai fazer nada? É só a polícia que tem que trabalhar? Quer dizer que para o usuário de droga, que se diz, a legislação diz que ele é doente, é só cadeia em cima do cara? Então é necessário que todo o sistema funcione, ou então a gente vai perder essa guerra. Major, para a gente encerrar, a população que suspeita de alguma dessas casas de recuperação que estejam irregular, como fazer, quem procurar? Muito bom. Se você tem conhecimento de uma casa de recuperação, e não importa se ela esteja regular ou não, é bom que você ligue para a Assessoria de Política de Drogas, sobre Drogas do Governo do Estado, né? Mais precisamente para o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, no 3466-4898. 3466-4898. Lá você pode falar com a doutora Socorro França ou um dos assessores dela e fazer essa denúncia e solicitar a fiscalização do Estado. O que não se pode ter, gente, é você colocar o seu filho no local se você não sabe se ele vai estar bem tratado ou não. Nós tivemos casas de recuperação com denúncias de tortura, e fechamos essas casas. Então, liga para o 3466-4898, 3466-4898, procura falar com a Assessoria de Políticas sobre Drogas, com a doutora Socorro França ou com o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, para fazer a sua denúncia e solicitar que seja feita uma fiscalização, um acompanhamento nessas casas. Ao tempo em que o senhor prefeito, que agora foi recém-eleito, né, coloque para funcionar, prefeito, o conselho, faça isso aí, ajude o seu povo, sabe? Vai ser muito bom para vocês aí, tá bom? Se precisar de ajuda, é só dar uma ligada, tá? Todo mundo aí tem meu telefone, dá uma ligada, eu vou aí, dar uma ajuda para vocês. Tá?
tá certo? Mas o que a gente quer é que a população de Pacajus, ela goze de tranquilidade, ela goze de paz, e que não só Pacajus, mas de todo o estado do Ceará, ela tenha certeza de um serviço público de qualidade, que seus filhos, os seus parentes estão sendo bem atendidos pelo poder público. Major, só para deixar bem claro, eu falei casas irregulares, mas o senhor relatou irregular ou não, pode ligar. Perfeitamente. Por quê? Porque não é porque uma casa está regular hoje que amanhã ela continue. Então ela precisa estar tendo um acompanhamento sistemático, ela precisa estar tendo um acompanhamento periódico. Então muitas vezes o que acontece? A gente acompanha uma casa por um determinado período e esquece, né? É igual menino. Você tem filho pequeno, meu filho, se você ainda acompanhar ele só até os 2 anos e deixar o resto correr a bambão, pode ter certeza que ele vai fazer besteira. Ele vai fazer, desculpa a palavra, vai fazer merda. Então é preciso estar acompanhando constantemente. Ah, mas eu tenho meu registro. Ah, mas eu já fui fiscalizado. Não tem problema nenhum ser fiscalizado de novo. Qual é o problema? É até bom. É um atestado de que você realmente está bem. Então é preciso que tenha uma fiscalização sistemática. No Brasil, a gente esquece as coisas. A gente trabalhou um bocado de tempo para a redução da dengue. Aí esqueceu e ela está voltando com força total. E agora em período de Copa, quer dizer, a gente vai importar dengue para os outros países, né? A Europa que não tinha dengue vai pegar do Brasil. Por quê? Porque a gente esquece das coisas. Ei, vamos tomar fósforo promente para começar a lembrar, comer peixe. Vai lá no Cascavel, com um bocado de peixe, para ativar a memória, entendeu? Porque é necessário manter a fiscalização. Então por isso que eu estou falando que tanto as irregulares, que devem sofrer uma intervenção imediata, como as regulares também, para ter certeza de que ela está funcionando bem.